Sejam muito bem-vindos ao canal TQSP. Hoje é a nossa estreia, é o nosso primeiro programa. E o nosso objetivo é mostrar que, sim, nós temos representantes em quase todos os setores da sociedade. Nós sabemos que há muitas lutas, muitas batalhas, muitos lutadores, muitos guerreiros. Mas parece que há uma cortina de fumaça que não nos permitem ver essas lutas, essas batalhas, esses guerreiros. E a função do canal TQSP Tinha que Ser Preto é exatamente dissipar essa cortina de fumaça e dar rostos a esses guerreiros, a esses lutadores, e trazer à luz as histórias de conquistas e vitórias desses lutadores. Para o nosso primeiro programa de estreia, que é a nossa estreia, nós trouxemos uma pessoa ilustríssima, com um currículo maravilhoso e uma pessoa amabilíssima. O nosso convidado de hoje é Marcelo Dias. Seja muito bem-vindo ao nosso primeiro programa, o nosso programa número 1, Marcelo. Seja muito bem-vindo e obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu é que agradeço a você, Sandro Batista, pelo convite, através do nosso querido irmão e amigo Marcelo Guimarães, filiado ao Movimento Negro Unificado, a entidade nacional da qual eu tenho a honra de ser dirigente nacional. Marcelo Guimarães é membro lá do Chorinho 100% suburbano, em Olaria, da qual eu também integro a diretoria. Então, eu não poderia recusar o convite partindo de você, através do nosso irmão e do nosso camarada de luta, de copo, de farra, de cacique de ramos, Marcelo Guimarães. Eu queria deixar público aqui também, né, o meu agradecimento ao meu primo, amigo, irmão, Marcelo Guimarães, que foi ele que permitiu esse encontro hoje maravilhoso. Né? E antes de a gente começar, né, falar um pouquinho da sua obra aqui, um pouquinho. Marcelo Dias, advogado, autor da Lei 1929 de 91, que instituiu o dia 20 de novembro como o Dia Estadual da Consciência Negra. Também ele foi vice-presidente da CUT de 89 a 90, deputado estadual pelo PT de 91 a 99, criador da Comissão de Combate à Discriminação de Raça, Cor, Etnia ou Religião, foi presidente da Comissão de Igualdade Racial da Ordem dos Advogados do Brasil, foi presidente do Movimento Negro Unificado e ainda continua nessa luta hoje, né, como dirigente nacional do Movimento Negro Unificado. É um currículo maravilhoso, meu querido. Está de parabéns. Me sinto honrado aqui. Marcelo, eu acompanhei algumas participações suas em alguns canais, e você está acostumado a falar das lutas, das batalhas, em função do movimento negro. Né? Só que hoje a sua participação aqui será um pouco diferente. E o nosso objetivo, não é mostrar as lutas, a gente não vai fugir disso, sempre necessário, mas vamos mostrar as lutas, as batalhas, tudo que for necessário para fortalecer ainda mais o movimento negro. Mas nosso objetivo é dar rosto a esses guerreiros, é que o povo negro consiga ver quem é que está lutando por nós lá, quem é que está botando a cara e mostrando que é possível, sim, estarmos aonde quisermos estar. Então, Marcelo, eu queria saber quem foi Marcelo Dias antes desse engajamento nas lutas pelas causas negras. Bem, Sandro, eu sou um suburbano
nascido e criado no bairro da Penha. Nasci no Hospital Getúlio Vargas há 60 anos atrás. A minha filha mais velha, que faz 37 anos agora, amanhã, nasceu no Hospital Getúlio Vargas. Parabéns para ela. E eu tenho um carinho muito grande por esse bairro. Eu morei, nos meus primeiros 30 anos, no Complexo da Penha, na Vila Cruzeiro. Eu fui, em 1981, com 20 anos de idade, eu fui secretário da Associação de Moradores da Vila Cruzeiro. Depois eu fui membro da Associação de Moradores do Parque Proletário da Penha, que é uma comunidade que é a maior favela do Complexo da Penha, mas muita gente não ouve falar no Parque Proletário da Penha. Porque, em razão do ônibus 721, Vila Cruzeiro Cascadura, a Vila Cruzeiro ficou mais conhecida. Então, as pessoas veem aquele imenso complexo de favelas que começa lá no pé da Igreja Nossa Senhora da Penha de França, a nossa Igreja da Penha, com seus 365 degraus. O complexo começa lá, né, com aquela comunidade que fica no seu pé, a comunidade da Merendiba, e vai quase até Vicente de Carvalho, lá no Morro da Fé, passando pela Caixa d'Água, pelo Caracol, pela Chatuba, Parque Proletário, Vila Cruzeiro, Vila Cascatinha. É um imenso complexo de favelas onde mora cerca de 100 mil pessoas. E eu tenho um orgulho de ter vivido lá 30 anos, a mãe da minha filha, a irmã e os 2 irmãos da minha filha mais velha ainda moram lá, a sobrinha da minha filha mora lá, e eu tenho muitos amigos na Vila Cruzeiro. E eu sou um dos 8 filhos de Dona Rosa de Araújo Rosa Dias, 2 vezes Rosa, 2 Rosa preta. Rosa de Araújo Rosa Dias, uma doméstica, trabalhadora, e do seu Gessé Dias, um gari da DLU, Departamento de Limpeza Urbana, que antecedeu a Conurb, alfaiate, um guerreiro. E criou 8 filhos nesse complexo de favela. Desses 8, 5 têm curso superior. Um foi técnico de manutenção do metrô. Uma trabalha em escola. E a outra, a mais nova, teve um surto com 22 aninhos, uma jovem, a caçulinha, uma jovem bonita, gostava do inglês, gostava de estudar, e com 22 anos surtou, e conviveu durante 23 anos, até o falecimento há pouco tempo atrás, aos 45 anos, conviveu com esse surto, né? Com essa demência, com essa coisa que ela vivia no mundo próprio. Então, é um orgulho para mim ter saído de uma comunidade como essa, tão discriminada, tão violentada nos seus direitos pelos poderes constituídos. A cidade do Rio de Janeiro, Sandro, tem cerca de 6,5 milhões de habitantes. São mais de 1.800.000 favelados. É uma população que é maior do que a população de alguns estados. E é uma população extremamente discriminada. Nós estamos vivendo, Sandro, uma pandemia terrível que já tirou 206 mil vidas do nosso povo. E uma das recomendações da Organização Mundial da Saúde,
uma das recomendações do Ministério da Saúde, da ciência, da medicina, é que para a gente nos prevenirmos do contágio da Covid-19, nós precisamos estar lavando a mão a todo momento, estar usando álcool gel, estar evitando aglomeração. Aí eu te pergunto, Sandro, como é que essa população vai estar mantendo a sua higienização se a SEDAI não fornece água potável para esses moradores, para essas comunidades que recebem água precariamente? Então, a minha história de vida foi uma história de vida de lutar com esses moradores por melhorias, né, na nossa comunidade. Para você ter uma ideia, na década de 80, eu não sei se foi 80, entre 83 e 85, a Vila Cruzeiro e o Parque Proletário não tinha luz fornecida diretamente pela Light. A Chatuba, que é uma favela muito mais nova do que a nossa, foi fundada, se eu não estou enganado, na década de 80, e o Parque Proletário e a Vila Cruzeiro vem do início do século passado. Tem algumas pessoas dizem que foi até um quilombo ali na Vila Cruzeiro, né, que a igreja Nossa Senhora da Penha de França doou aquelas terras para os ex-escravos, para os africanos escravizados. Então, a Chatuba, que é muito mais nova do que a Vila Cruzeiro e o Parque Proletário, tinha luz diretamente da Light. E o Parque Proletário e a Vila Cruzeiro, que são as duas maiores favelas do Complexo da Penha, não tinha. E nós, uma juventude aí de 20, 21, 22 anos, fizemos um movimento chamado Movimento Sangue Novo. Nós tínhamos um boletim chamado Com a Boca do Mundo. Era a cara de um boneco com aquele bocão aberto, que a gente escrevia ali as nossas reivindicações. E nós fizemos uma demanda à Light para que a Light acabasse com a comissão de luz, que tinha um presidente que nunca morou dentro da favela, morava na Ilha do Governador, e estava enriquecendo, porque ele recebia a luz da Light e vendia os moradores através da comissão de luz. E nós fizemos uma reivindicação à Light, a Light nos fez um desafio. Nós Light, precisamos saber que realmente essa é uma vontade da comunidade. E vocês têm que fazer uma assembleia com tantas centenas e milhares de moradores, e nós aceitamos o desafio. Nós ficamos, durante meses, subindo e descendo o beco. Nós passamos a conhecer cada beco da Vila Cruzeiro e do Complexo da Penha, porque quem trabalhava como eu, era mecânico de manutenção do metrô, chegava do trabalho 5, 6 horas da tarde e ia subir o morro para convocar os moradores para a assembleia. Quem não trabalhava, quem estava desempregado, quem era camelô, quem era ambulante, fazia isso durante o dia. No dia da assembleia, Sandro, até hoje, eu me emociono. Nós tínhamos uma praça ali no miolo do complexo chamada Praça São Lucas. A praça está lá hoje, mas está destruída, né? Porque inventaram, o poder público municipal inventou de montar uns quiosques ali e acabou com aquela Praça São Lucas. E nós botamos um caminhão de som, um caminhão, né, velho, que um senhor emprestou para a gente, um outro amigo que botava baile, aquelas caixas de som poderosa na praça para divulgar o baile, a soul music da época, né? Nós botamos aquela caixona de som em cima do caminhão e eu, Marcelino Germano e Josélia Alves, 3 jovens negros, subimos em cima do caminhão para dirigir a assembleia e quando a gente olhava para a Rua 8, a gente via centenas e centenas de pessoas descer. A gente olhava para a Praça São Lucas, lá para a Rua 14, que está lá dentro do Campo do Orde. A
a gente via aquelas centenas e centenas de pessoas. E, Sandro, nós conseguimos colocar ali cerca de 4.000 pessoas na praça. A praça estava lotada, não teve como a SEDAI não acabar com a comissão de luz e entrar com a luz da Light diretamente na nossa comunidade. É uma pena que a gente era tão pobre naquela época, e naquela época não existia telefone celular, e nós não registramos, nós não temos essa memória, esse registro. Mas eu ando de vez em quando, eu vou lá na Vila Cruzeiro, não vou sempre, apesar de morar aqui na Penha, né, do outro lado, eu de vez em quando eu vou lá e converso com as pessoas que têm a minha idade, 60 anos, 70, e as pessoas lembram ainda daquele momento épico, daquele movimento épico na nossa vida. Então, essa é uma introdução já grande, mais ou menos, da nossa história. E vamos continuar aqui conversando sobre a minha luta, meu estudo. Eu gosto de estudar até hoje, 60 anos de idade, ainda pego aqui o meu dicionário em inglês para, de vez em quando, tirar dúvidas sobre algumas palavras que eu não entendo, que eu gosto muito do inglês. Comecei a estudar muito novo, infelizmente, pelas condições socioeconômicas que a gente sempre viveu, né? A gente não teve condição de fazer um curso de inglês que hoje nos desse uma condição de estar dialogando com a diáspora africana espalhada pelo mundo. Mas, enfim, é isso, né? Nós temos uma história que nós vamos falar aqui, um pouco. Eu quero só terminar sobre o movimento Sangue Novo. Essa história nossa virou uma tese, tá? Teve uma jovem universitária que nos procurou e fez uma tese sobre o movimento Sangue Novo. Isso muito nos orgulha. Entrou para a história o movimento. É algo muito importante. Muito, muito legal, muito legal. E, então, eu vejo que você sempre esteve envolvido nas lutas, né? Desde novo, envolvido nas lutas por ajudar o próximo, né? E a minha pergunta, ela é até relativa a isso aí. Agora, quando é que você se viu que você poderia ajudar o movimento negro? Quando é que você se viu engajado e preparado para ajudar e fortalecer o movimento negro? O meu primeiro despertar da consciência racial foi em 1900. Antes de você concluir, só uma pergunta. Você sempre se identificou como negro ou não? O meu primeiro despertar para a consciência negra foi em 1976, 1977. Eu estudava no colégio ali em Olaria, Coronel Assunção, ali em Olaria, perto do conjunto habitacional da Polícia Militar, né? Ali a gente chamava de Invernada de Olaria, conjunto habitacional da Invernada de Olaria. Ali tinha uma escola municipal chamada Coronel Assunção. Eu estava com 16 anos, eu estava na sexta, sétima série do ginásio. Antigamente era ginásio, né? E a professora de português tinha um método da aula que ela pedia os alunos para pesquisar, para ler um livro, para ler um jornal, ler uma revista e ir lá na frente falar sobre o tema que nós estudamos. E eu, uma vez passando na banca de jornal, eu vi na capa do Jornal do Brasil, hoje não é mais impresso, uma manchete que me chocou. Mais de 1.000 jovens negros assassinados pelo exército da África do Sul. Eu tinha 16 anos. Eu não tinha dinheiro para comprar aquele jornal. Eu fui na banca, falei com o jornaleiro: você pode guardar esse jornal para mim, que amanhã eu trago dinheiro para comprar. Aí falei para meu pai: pai, olha só, eu preciso fazer um trabalho lá na escola, eu preciso comprar esse jornal. Aí meu pai me deu dinheiro
No dia seguinte, eu comprei o Jornal do Brasil e fui ler a matéria. E o que a matéria dizia? Que na África do Sul existia o regime do apartheid, em 1976, 77. O que é o apartheid? É um desenvolvimento da população separada em etnias, em raça. Os brancos dominavam economicamente, politicamente, financeiramente a África do Sul, apesar de serem cerca de 20% da população. Nelson Mandela, nessa época, estava preso. A maioria dos dirigentes do Congresso Nacional Africano estava preso. E os dirigentes brancos do regime do apartheid, eles têm uma língua que é falada somente na África do Sul, que é o afrikaner. O apartheid não é uma palavra inglesa, é uma palavra afrikaner, que é uma mistura do inglês com o holandês. São os boers. São os boers, né? Eles são os brancos que não se reivindicam nem inglês e nem holandês. Eles são uma mistura dessas duas etnias que formaram os boês. E os boês criaram essa língua, o afrikaner. E na África do Sul tem 11 línguas maternas. O Xhosa, que é a língua do Mandela, o Zulu, o Ndebele, e assim sucessivamente. São 11 línguas maternas, africanas, originais. Tem o afrikaner e tem o inglês. Os estudantes negros receberam uma mensagem do governo que eles seriam obrigados a estudar na sua língua materna e no afrikaner. Eles se rebelaram. Por quê? Porque se eles aprendem o inglês, o que significaria? Que eles poderiam sair da África do Sul e ir no país vizinho chamado Zâmbia, que Zâmbia também tinha sido colonizado pela Inglaterra. E a língua oficial era o inglês. Eles poderiam sair da África do Sul e ir na Nigéria, e no Zimbábue, que na época se chamava Rodésia, e na própria Inglaterra, e nos Estados Unidos, e em todos os países do mundo que foram colonizados pela Inglaterra, e se comunicar. No afrikaner, eles ficariam limitados à África do Sul. Então, eles começaram, crianças de 12, 13, 14, 15, 16 anos, adolescentes, começaram um movimento, uma greve, olha o nível de consciência daquela molecada, contra o regime do apartheid, para eles estudarem na sua língua materna, que são 11, como eu falei, e no inglês. Sandro, o regime do apartheid, que era um regime brutal, colocou o exército na rua e mandou atirar com balas de verdade. Foram mais de 1.000 jovens. Eu peguei essa história e levei para a sala de aula para ser a minha aula, né, de história que a professora de português tinha pedido. E lá na última sala, na última fileira, tinha um aluno branco que era o meu melhor amigo. Meu melhor amigo, o Cláudio. E ele gritou, mas preto tem que morrer mesmo. Aí aquilo, porra, foi uma facada assim no meu coração, porque ele era meu melhor amigo. Falou rindo, brincando, não tinha consciência de nada do que ele estava falando, né? Então, a partir dali, eu comecei eu virei um rato de biblioteca. Como eu não tinha condição de comprar livro, eu ia para dentro da biblioteca e para museu, e comecei a pesquisar a história da África. Aí eu vi aquelas fotos do rei de Abeokuta, dos Hausais, dos Yorubás na Nigéria, aqueles reis montados em cada cavalo, branco, preto, aquele desfile de reis e rainhas. E eu me encantei com aquele mundo, né? Era um mundo que a gente não conhecia no Brasil. Nosso mundo preto era um mundo de favelado, que não estudava a história da África na escola.
A única história que a gente sabia é que nós éramos escravos. Essa é a história oficial do Brasil. Nós éramos escravos e que a gente não tinha uma história, a África não tinha uma história escrita, né? Que a gente não preservou a nossa língua, a nossa religião foi proibida, que a gente foi obrigado a cultuar os deuses católicos, né? A religião. Então, aquilo foi um despertar na minha vida, e a partir dali já se passaram quase 4 décadas e meia, né? Foi em 76, 44 anos atrás, e eu nunca mais larguei essa luta contra o racismo, porque em pleno século XXI, entrando agora na terceira década do século XXI, a gente vê todo dia no noticiário o que fazem com o povo negro, né? Beto sendo espancado até a morte no Carrefour em Porto Alegre, balas perdidas nas favelas do Rio, que só, por coincidência, só encontram corpos negros, seja de 2 meninas de 4 e 7 anos numa favela em Caxias, seja da Ágata na Fazendinha, no Complexo do Alemão, com 8 anos, seja o menino João, lá no Salgueiro, em São Gonçalo, com 13 anos, queria ser advogado, como eu sou. Então, são os 3 meninos que sumiram há 15 dias em Belfor Roxo, que a polícia não descobre. Se fossem meninos brancos da Zona Sul, já tinham encontrado, mas são crianças pretas. Então, essa é a realidade da nossa cidade, do nosso estado, do Brasil. Então, enquanto houver racismo, vai haver luta, vai haver resistência e vai haver a tentativa de construir um mundo novo, né? Um mundo de todos, e não um mundo onde uma minoria do nosso povo não quer reconhecer os nossos direitos enquanto seres humanos, enquanto cidadãos que somos. Muito importante que você falou aí. Nós temos aí uma omissão da história, né? A nossa história nos foi furtada até hoje. Nós não temos o estudo da história africana, então a gente só conhece a história contada pelo colonizador. Então a nossa história é uma história branca. A nossa história, a história negra, foi furtada até hoje. E nada está sendo feito, nada é feito para mudar isso. Então eu acho que deveríamos sim estudar a história da África, porque somos maioria nesse país. A miscigenação. Então, isso é importante, conhecer a história da África. E não somente a história europeia, a história que nos é contada. No máximo que a gente estuda é Egito, e onde nós temos muito mais aí, coisas muito mais importantes, mais relevantes para nossa história, para nos conhecermos melhor. Então, eu acho que há um furto. Um furto não, um roubo à mão armada da nossa história. E espero que isso mude o mais breve possível, né? Que a gente possa conhecer nossas origens, nossas raízes, através da educação. Muito bem colocado por você, Marcelo. Agora, mudando um pouquinho de ramo, vou entrar um pouquinho na política. Eu vi uma postagem sua no Facebook, se eu não me engano, do dia 5 de janeiro deste ano, você colocando, foi uma postagem sobre as mulheres eleitas. Né? E você, quando deputado estadual, você era uma exceção lá, né? Porque a política, hoje, menos, mas é um mundo branco. Então, nesse processo, quando você entrou para a política, você sofreu discriminação, sofreu alguma espécie de rejeição, algo do tipo, enquanto estava na política, pela sua raça? Sandro, antes de entrar nessa questão das eleições passadas, onde a gente teve um salto importante de eleição
de mulheres negras, jovens negras, membros da comunidade LGBT, trans, pessoas trans se elegeram, negras, trans e negras, que é muito significativo. Antes de entrar nisso, eu quero dizer o seguinte: o Mandela sempre dizia, o Nelson Rolihlahla Mandela, o nosso querido Madiba, sempre disse que a educação é uma arma da libertação. Então, se nós não temos educação de qualidade, nossas escolas públicas estão sucateadas. Se a gente não dá uma educação de qualidade para nossas crianças nas favelas, se a gente não ensina a história do negro no Brasil, a história da África, o nosso ideal, modelo de sociedade vai ser aquele modelo que aparece na telinha da Globo, das grandes emissoras de TVs que são hegemonizadas e dominadas pela branquitude. Há 200 anos atrás, um revolucionário falou que a história dominante de uma sociedade é a história da classe dominante. Não é a história da classe despossuída, explorada. Então, é um projeto de sociedade das elites, da burguesia, não contar a história da África e do negro. Quando o presidente Lula assume a presidência, a primeira lei que ele aprovou, que ele mandou para o Congresso, foi a Lei 10.639/03. O que essa lei diz? Essa lei muda a LDB e introduz a história do negro e da África no currículo escolar. Há uma enorme resistência dos professores cristãos, particularmente os evangélicos, mas das secretarias estaduais e municipais de educação para implementar essa lei com um discurso fundamentalista, racista, de que essa lei prega coisas do demônio. As religiões de matriz africana, por exemplo, que são religiões da natureza, religiões que pregam a paz. Ninguém ouve candomblecista ou umbandista pregar o apedrejamento de crentes católicos, protestantes, budistas, judeus, como os protestantes fazem com a religião de matriz africana. A gente não vê os adeptos da religião de matriz africana atacando os templos religiosos, né, sagrados, os templos sagrados de outras religiões, como nós sofremos. Então, não contar a nossa história é uma forma de nos dominar, nos manter com uma mentalidade, uma concepção eurocêntrica de mundo, e não uma concepção afrocentrada, afrodescendente. As eleições passadas foram importantes porque, como eu disse, nós elegemos muitas mulheres negras, principalmente jovens. Para você ter uma ideia, em Porto Alegre, pela primeira vez na história da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, se elegeu um vereador negro, uma vereadora negra. E não foi um só. O mais importante que foi uma bancada de 4 jovens, 4 meninas e um rapaz. E já chegaram criando polêmica, porque o hino do estado do Rio Grande do Sul fala que um povo escravizado nunca será um povo liberto. O hino do Rio Grande do Sul é racista. E quando foram cantar o hino na posse, no dia 1º de janeiro, eles se recusaram a ficar de pé. E quando foram contestados, eles falaram: esse hino é racista e não nos representa. Por isso que é importante eleger não pessoas da pele preta, mas pessoas com consciência negra, com consciência racial.
para levantar e recontar a história do povo negro no nosso país. Então, é fundamental essa bancada. Por exemplo, mataram Marielle Franco, pensando que ia calar a voz da mulher preta, lésbica, mãe, de favela, da Maré. E o que eles fizeram com o sangue de Marielle? Do sangue de Marielle foram eleitas, no pleito seguinte, 3 mulheres pretas do PSOL, 3 deputadas estaduais pretas do PSOL. Na minha época, só tinha 2, em 70 deputados, só tinha 2 negros. Eu e um outro que nunca se reivindicou preto. Nunca fez um discurso em defesa do povo preto. Era um preto assimilado, né? Totalmente casado com uma branca, com uma família branca, os filhos da pele mais clara, que casam com branca e os netos vêm mais claro ainda, e que com 2, 3 gerações a negritude foi totalmente eliminada dessa família. Então, hoje a gente vê, quando eu criei a Comissão de Combate ao Racismo, né, em defesa das etnias, das religiões, de combate às discriminações, eu fui o primeiro presidente. Depois, quando eu deixo o mandato, depois de 2 mandatos, eu saio da Assembleia. A Jurema Batista assume a presidência dessa comissão, a Jurema Batista sai e está aí há 20 anos essa comissão sendo presidida por brancos e brancas, porque não tem parlamentar negro e negra na Assembleia para assumir. Agora não, agora a gente vai brigar para que no próximo ano uma dessas 3 parlamentares negras assuma essa comissão. Se a gente não está no poder legislativo, quem vai assumir as comissões de direitos humanos, que é uma comissão de direitos humanos que é umbilicalmente ligada ao povo negro, porque falar em direitos humanos é falar em defesa da população marginalizada, discriminada e pobre. E quem é essa população? 70% é negra. Então, se a gente não tem um representante lá na Comissão de Direitos Humanos para enfrentar as violações de direito que o nosso povo sofre, então nós estamos perdidos. Então, é fundamental a presença desse pessoal. Ainda é pouco, nós somos 54% de acordo com o IBGE, e dos 81 senadores, nós temos o Romário, que eu nunca vi ele fazer um discurso assumindo a sua negritude, ele é negro, ninguém tem dúvida de que o Romário é negro, e temos o senador Paulo Paim, que está lá, sozinho, há 30, 35 anos, defendendo essa bandeira, entre 80 senadores brancos ou que se reivindicam da branquitude. Então, representatividade importa. A gente vê aí a Maju Coutinho, coitada, todo dia uma matéria no Twitter, no Facebook, no Instagram, atacando a sua etnia, a sua condição de mulher negra. Teve uma menina agora, ai meu Deus, saiu na revista Ela, de domingo, agora do Globo, esqueci o nome dela, 24 anos, tá bombando aí, tá explodindo, aqui do subúrbio. Eita, Marcelo, saiu na capa da revista Ela, de domingo. Ela falou, ela saiu das redes sociais, porque ela é uma mulher negra, cantora, de sucesso, 24 anos, lésbica, e não aguentou os ataques homofóbicos e racistas. E a mãe dela falou para ela: minha filha, você tem que voltar. Eu acho que é a Ludmilla. Você tem que voltar para as redes, porque tem milhões e milhões querendo ouvir o teu recado. Você ama a tua mulher, você está bombando, você tem milhares, até milhares não, você tem milhões de seguidores no Twitter, no Instagram. Essas pessoas precisam ouvir tua voz. Ela falou: estou voltando e vou enfrentar esse crime que cometem contra, não a minha pessoa, mas ao meu povo. Porque racismo é crime. Racismo é crime e é inafiançável e imprescritível. Então, eu tive ontem conversando com a Thaís Ferreira. Thaís Ferreira é uma menina
de 32 anos, né, uma jovem mulher, mãe de Madureira. Na eleição passada teve 25 mil votos para deputada estadual. Ficou como primeiro suplente da bancada do PSOL. Agora repetiu essa votação e é uma das sete vereanças que o PSOL fez, ela é a única negra. Ontem eu estive conversando com ela. O MNU teve a honra de ser convidado com ela para participar do seu conselho consultivo, né? Que vai ser o conselho que vai discutir os rumos do mandato. Tive a honra de ser convidado. Ela é filiada ao MNU, se filiou tem uns 7, 8 meses. Então vai ser uma voz da nossa entidade, do povo negro, dentro da Câmara de Vereadores, da capital, da segunda cidade mais importante do Brasil. Vai ser uma Câmara que ficou mais de 100 anos. Uma Câmara centenária que não teve uma mulher negra como vereadora. Jurema Batista saiu de lá no início da década de 90 e não entrou nenhuma outra mulher negra vereadora. Dessa vez nós elegemos duas, Tainá de Paula, arquiteta do PT, e Thaís Ferreira, do PSOL. Então isso é muito importante para a gente. Fora a veterana Benedita da Silva, né? Que está lá na Câmara Federal, autora da Lei de Defesa das Empregadas Domésticas, uma das autoras da Lei Aldir Blanc, de ajuda aos artistas que estão sofrendo nessa pandemia, porque não podem se apresentar, as escolas de samba estão fechadas, o Cacique de Ramos, os blocos estão fechados, o teatro está fechado, né? O cinema está fechado, então a classe artística está penalizada e a negona, a nossa querida Benedita da Silva, é uma das autoras da Lei Aldir Blanc, que procura dar uma ajuda nesse período de crise para a classe artística. Então nós precisamos ter mulheres pretas nesses espaços de poder para defender o nosso povo, a nossa causa. A nossa conversa com Marcelo Dias está muito legal, não é? Então vamos assistir a segunda parte dessa conversa, porque ele ainda tem muita coisa interessante para nos contar. E se você gostou do nosso canal, se inscreva nele e dê um joinha para nos ajudar a trazer mais histórias inspiradoras para o canal TQSP Tinha que Ser Preto. Vamos lá assistir a segunda parte com Marcelo Dias.